Olá, meus queridos alunos do IFPE de Afogados da Engazeira. Tudo certinho? Tava devendo a introdução dessa a vocês há um bom tempo, né? Hoje nós vamos ler o livro A Carta a Meneceu, do Epicuro, que é um texto que trata sobre a felicidade. Vamos fazer uma leitura bem minuciosa, de linha por linha, argumento por argumento. E aí terminou que o vídeo ficou um pouco longo. A carta é curtinha, mas o vídeo ficou em 40 minutos e eu não consegui terminar a carta. Então eu quero que vocês, por favor, deem uma olhada e comentem o que acham desse formato, dessa leitura minuciosa, e digam o que eu posso fazer para ajustar e melhorar, para gravar o resto da carta e os próximos textos, né, que eu estou pensando em ver as meditações de Descartes. Ok? Então vamos lá começar. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta ao abordar esse texto é o seu estilo literário. Afinal de contas, trata-se de uma carta. Eu sei que a maioria de nós não está acostumado com isso, né? Primeiro porque cartas são coisas antigas, né? Não usamos mais, não trocamos mais cartas, nem sequer e-mails. E ainda que tivéssemos pego essa época, não estaríamos lendo a carta dos outros, né? Não somos fuxiqueiros. Mas o que é que diferencia a carta de um livro, de um tratado e etc? Bem, a começar é que não é direcionada a um público em geral, né? Mas a carta é direcionada a uma pessoa em específico. Nesse caso aqui, uma carta feita para o amigo de Epicuro, que é o Meneceu. Em outras palavras, né, ao lermos esse texto, temos que ter em mente que a maneira de falar, a escolha de palavras e etc. é toda voltada para um amigo íntimo do Epicuro, né? Infelizmente, nós não temos nenhum texto, digamos assim, publicado, nenhum livro do Epicuro, né? Restou-nos, segundo consta, apenas cartas, né? E, nesse sentido, né, o Meneceu era uma pessoa que já conhecia o pensamento de Epicuro, que já tinha uma noção, né, já tinha uma relação com Epicuro. Então, primeiro, né, cartas geralmente são muito mais curtas do que livros, né? Ninguém manda uma carta de 300 páginas, de 600 páginas. Então vai ser um texto bem curtinho, o que já é um ponto positivo para a gente, né? E segundo, que além de ser curto, já pressupõe que o Meneceu tem algumas ideias, né? Então não vai ser tão claro, tão explicativo quanto seria uma publicação direcionada para um público geral homogêneo, né? E aí o interessante dessa carta é que a temática dela é justamente a felicidade, né? Então é o Epicuro mandando uma carta para o seu amigo Meneceu falando sobre a felicidade conforme a filosofia do próprio Epicuro, né? Ou seja, como o Epicuro entende que podemos ser felizes e o que é a felicidade. Enfim, vamos começar, né? Então, a primeira seção do texto trata sobre o estudo da filosofia, né? Então, que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, né? Ou seja, hesitar na juventude e cansar-se na velhice. Por que não? Né? Porque jamais é cedo, ou seja, ainda não é tempo de se dedicar à filosofia, e nem é tarde de se dedicar à filosofia. Então ele já começa com uma frase forte, né? Muitos textos antigos começam assim com frases de impacto, né? Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, né? E a próxima oração vai explicar o porquê disso, né? Por quê? Porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Então, nessa primeira frase, o que é que ele está colocando? Que a filosofia leva à saúde do espírito. Isso era uma concepção antiga muito comum, de que a medicina levaria à saúde do corpo e a filosofia à saúde da alma. Então são técnicas, habilidades, né? Tanto a medicina quanto a filosofia são técnicas cuja utilidade é produzir saúde.
Ora, diferenciam-se, né, a respeito de que tipo de saúde vai gerar. E o que é que eles entendiam por saúde? Né? Saúde seria a boa organização, a boa estruturação, a harmonia, né, de modo que cada parte está executando propriamente a sua tarefa. Né? Então, o corpo é saudável quando nenhuma parte do nosso corpo falha ou, digamos assim, exagera, né, sai do eixo, digamos assim. Né? E aí, por analogia, a saúde da alma, né, a sanidade da alma, seria também isso. Modo de que cada parte da sua alma está bem organizado, bem estruturado, bem regulado. E é bom a gente lembrar aqui que alma nada mais é do que aquilo que confere vida a um corpo, né? Como a gente já vem falando. A alma não é necessariamente, na filosofia antiga, um fantasminha camarada. Né? Eles discutiam se a alma é material ou é imaterial. E para os epicuristas seria algo material. E também se discutia se a alma continua existindo depois do fim do corpo. Né? Se quando o corpo acaba, a alma também acaba ou se ela persiste eternamente. E para os epicuristas, a alma se acaba também com o corpo. Então, pense que a alma, né, como a gente falaria hoje em dia, né, o psique, né, como os gregos diziam, tem esse sentido mais amplo, né, de personalidade, caráter, enfim, aquilo que faz com que o nosso corpo tenha vida. A diferença entre uma pedra e uma árvore. A diferença entre um defunto e uma pessoa viva. Né? Então, continuemos. Então, a filosofia leva à saúde do espírito. E na próxima frase ele elabora mais. Né? Quem afirma, ou seja, mostrando a oposição, o erro da posição contrária. Né? Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou seja, quem diz que é jovem demais para fazer filosofia, né? Cadê? A hora ainda não chegou. Ou quem diz que ela já passou, né? Então, os jovens demais ou velhos demais, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. E aqui está outro ponto crucial. Né? O que é que a saúde do espírito gera? A saúde do espírito gera felicidade, eudaimonia. E lembremos que eudaimonia, na filosofia grega, não era necessariamente essa ideia de você ser, né, radiante, digamos assim, né, ser excitado, vida louca. Não. Eudaimonia, no sentido mais amplo, significa viver bem, ter uma boa vida, né, ter uma vida adequada. Então, felicidade nesse sentido mais amplo, ok? Então, vamos para o segundo parágrafo. Desse modo, e aqui estamos entrando na utilidade, né? Já que a filosofia leva à saúde de espírito e a saúde de espírito leva à felicidade, né? Então, cadê? Vou pegar aqui. Desse modo, né? A filosofia é útil, tem utilidade, tem uma vantagem, tanto ao jovem quanto ao velho. E ele vai desdobrar mais precisamente, né, a utilidade para o jovem e a utilidade para o velho. Vamos lá. Para quem está envelhecendo, ou seja, para quem está velho, a filosofia rejuvenesce pela recordação das coisas que já foram. E aqui Aristóteles fala, né, que os velhos têm muito a se lembrar, muito a memorizar, por isso que os velhos gostam do passado. Então trata de reviver o passado. E para o jovem? Já para o jovem, a filosofia ajuda a envelhecer sem medo. E aqui, a ausência de medo é um ponto muito importante para os epicuristas, como veremos logo a seguir. Né? Ou seja, sem medo de quê? Do futuro. Novamente, Aristóteles fala na retórica, né, que os jovens estão sempre a antecipar ao futuro. Então, trazer a esperança. Na retórica, Aristóteles diz isso, que a grande diferença entre uma plateia velha é que convém falar do passado para elas, e de uma plateia jovem é que convém antecipar o futuro para elas. Né? Então ele está dizendo que se a filosofia tem essa utilidade, né, para os dois, então é necessário
que nós cuidemos, tratemos, né, nos dediquemos àquilo que nos traz felicidade. Por quê? E aqui Epicuro está basicamente, né, dando continuidade à visão aristotélica, que a felicidade é que aquilo que, se tivermos felicidade, nós temos tudo. E se não tivermos felicidade, tudo fazemos para alcançá-la. Então a ideia de felicidade, de vida feliz, é a ideia de, digamos assim, satisfação. É uma ideia de contentação. Ou seja, você é feliz por quê? Porque já contém na sua vida tudo que você quer. Ou seja, a felicidade é o fim último. Tudo que nós fazemos, todas as ações que nós fazemos para atingir a felicidade. Ou seja, ela é o fim geral da nossa vida, da nossa existência. É o bem viver. A gente não vive simplesmente por viver, mas vivemos para bem viver. E por outro lado, é fim último, porque ela não é meio para nenhuma outra coisa. Ou seja, estamos contentes. Não precisamos, não ficamos angustiados por não ter outra coisa além da felicidade. Uma analogia que eu faço é o seguinte, né? Imagine que você geralmente compra, sei lá, uma carne a R$50. Aí um belo dia você encontra na promoção por R$10. Bem, você já fica contente de conseguir comprar essa carne por R$10. Tudo bem que você, né, poderia tê-la de graça, e seria melhor ainda do que pagar apenas R$10 pela carne. Mas você não vai ficar se sentindo mal porque você pagou apenas R$10. Então a ideia da felicidade é mais ou menos isso. A sua vida está tão boa que você não sente falta de mais nada. Você pode melhorar a sua vida? Pode, claro. Pode ter mais coisas boas na sua vida? Pode, claro. Mas você não sente falta de melhorar. Para você já está bom. Você já está contente. Você já contém tudo que você precisa na sua existência. Então, se a filosofia gera saúde de espírito, e gerando saúde de espírito, nós temos felicidade, bem, toda hora é hora de ser feliz. Nunca é cedo demais para ser feliz e nunca é tarde demais para ser feliz. Então ele nos diz o quê na próxima linha? Né? Pratica e cultiva. Essa linha aqui é muito importante. Esses dois, praticar e cultivar. Como falamos, né, no contexto da filosofia helenística, a filosofia não é simplesmente algo teorético, né? Não é algo contemplativo, não é algo de simplesmente argumentar ou escrever ou publicar livros e artigos ou de simplesmente discutir com os outros. Não é algo meramente teórico, mas é crucialmente algo prático, é uma maneira de viver. Aquela ideia que o Pierre Hadot apresenta no seu livro, né, sobre a filosofia como uma forma de vida. Então o quê? O que ele vai falar nesse texto não é simplesmente para você sair contando por aí, né, argumentando por aí, mas algo para você treinar em sua vida. E o outro ponto é o quê? Cultivar. Ou seja, qual é a analogia que ele está fazendo aqui? Uma analogia bem antiga da filosofia. Que não basta ele lhe dizer essas palavras e você simplesmente já as tem pronta. Mas ao praticá-las, você vai ver esses princípios gerando frutos, desenvolvendo-se na sua personalidade. Você planta eles e ao praticar e praticar e praticar, esses ensinamentos que ele sempre transmitiu ao Meneceu vão desabrochando, vão se desenvolvendo. E aí ele vai cultivando a própria personalidade conforme esses ensinamentos. E por que se deve praticar e cultivar esses ensinamentos? Porque esses ensinamentos são, de acordo com ele, né, os elementos fundamentais que levam à vida feliz. E aqui é outro ponto importante. Ou seja, não é só isso que garante a felicidade. Ou seja, a filosofia de Epicuro não se resume apenas a esses pontos. Mas esses pontos são o quê? São
os elementos. E o que é que significa elementos? Elementos são aquelas partes mais básicas, as partes mínimas, que estão no fundamento da filosofia dele. Então, as menores partes e que são a base para todo o restante do que vai levar a uma vida feliz. Então, repito, não basta simplesmente fazer essas coisas, né? A vida feliz vai envolver outros aspectos além desses, mas se ele tem que resumir em uma carta a ideia de como ser feliz, esses são os elementos básicos que, praticando e cultivando, você vai gerar, né, os troncos, os frutos, os galhos, as folhas dessa árvore que constitui a vida feliz. Deu para entender essa primeira parte? Vamos então para o segundo item, que ele trata do primeiro remédio, né? Do famoso tetrafármaco. O primeiro remédio, o primeiro elemento fundamental para a vida feliz, de acordo com Epicuro, toca os deuses, né? Como devemos crer nos deuses? Que aspecto? Como é que são os deuses, né? Então ele diz, em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, então os deuses são o quê? Deuses, claro, estamos aqui no contexto da cultura grega, né? E isso é uma concepção comum, acho que até hoje no cristianismo, né? Que Deus é o quê? Deus jamais deixará de existir, jamais morrerá, e que Deus é bem-aventurado. Bem-aventurado no sentido de quê? De feliz, não é isso? Então, e ele está tomando como base isso o quê? A percepção comum. Ele diz, olha, senso comum, onde você for, em qualquer sociedade, sempre se atribui aos deuses essas características, que são imortais e que são felizes. Então, se assim é, a gente não pode atribuir uma característica, ou seja, a divindade, né? Não podemos atribuir aos deuses uma característica que seja contraditório, incompatível com a imortalidade, ou inadequado, ou contraditório, né? A sua bem-aventurança. O que é que isso quer dizer? Platão fala, por exemplo, que Deus não pode mentir, os deuses não podem mentir. Por que os deuses não podem mentir? Ora, a mentira é um sinal de fraqueza, de debilidade. As pessoas mentem porque elas não têm força, não têm poder de conseguir o que querem sem a mentira. Então, né, mentira é sinal de ausência de força, ausência de poder, insuficiência. Se os deuses são superpotentes, onipotentes, os deuses não precisam da mentira para fazer a sua vontade. Logo, os deuses não mentem. A mentira é um atributo, uma característica que contraria a noção da onipotência dos deuses. Logo, dizer que os deuses mentem é atribuir aos deuses uma característica que contraria a sua própria natureza. Então ele está dizendo isso, né? Está colocando aqui como pressuposto, né? Como base do raciocínio que ele vai fazer, é que nenhuma característica, né? Ou seja, os deuses não podem ter qualquer característica, né? Que contrarie a imortalidade e a felicidade, né? Então vamos lá, né? Só podemos pensar a respeito dos deuses o que for compatível, pensa assim, né? Compatível com felicidade e imortalidade. Então, né, Epicuro foi muito acusado de ser ateu, porém, veja como ele começa esse parágrafo dizendo que o quê? Os deuses, de fato, realmente existem. E qual é a evidência que ele coloca para dizer que os deuses existem? Por quê? Porque, bem, toda a sociedade fala dos deuses. Ele diz, isso é evidente. Se toda a sociedade diz que existem deuses, então os deuses existem. O que é que não existe? Qual é o problema que ele disse? A imagem, deixa eu botar aqui assim, né? A imagem que a maioria, que as massas, ou seja, as religiões populares, né, a imagem que a maioria das pessoas tratam dos deuses, aí sim, essas não existem. Então Epicuro foi acusado de ser ateu, por quê? Porque ele negava, digamos assim, os mitos, as fábulas, as narrativas que as massas faziam a respeito dos deuses.
E qual é o problema dessas narrativas, dessas imagens, dessas fábulas? É porque elas contrariam a noção que as próprias massas têm dos deuses. Qual a noção essa? A imortalidade e a felicidade. Então essas fábulas são contraditórias porque negam, ou melhor, porque atribuem características aos deuses que negam a felicidade e a imortalidade dos deuses. Então ele está dizendo, olha, ímpio, ou seja, aquele que não tem piedade, e aí piedade não é simplesmente a ideia de perdão, piedade tem a ideia de quê? De ser religioso, de viver em conformidade com os princípios religiosos, né? Ou seja, quem é sacrílego, digamos assim, não é quem rejeita os deuses que a maioria crê. Ou seja, os deuses das massas, os deuses que atribuem características contraditórias, né, a uma figura imortal e feliz. Mas quem é ímpio? Quem é desrespeitoso aos deuses? Quem é sacrílego, né? É quem atribui aos deuses falsos juízos das massas. Ou seja, propriedades que contrariam a imortalidade e a felicidade divina. Então vamos ver como ele elabora isso. Com efeito, né, os juízos do povo, né, o juízo é o quê? Quando você atribui uma coisa, né, diz, por exemplo, dia quente. O dia está quente. É um juízo afirmativo que junta uma predicação a um sujeito. Ou o juízo negativo. Né? Dia quente, não. O dia não está quente. Os juízos negativos separam uma predicação de um sujeito. Então, os juízos que as massas fazem a respeito dos deuses não estão fundamentados, não estão baseados em noções inatas, mas em opiniões falsas. Então, o fundamento dessas imagens populares, dessas fábulas, não é em certezas absolutas, digamos assim, mas em opiniões falsas. E o que é que essas opiniões falsas resultam? Que conclusões? Que os deuses, né, eles os deuses, são causa dos maiores malefícios aos que são maus, digamos assim, o inferno, né? Eles punem as pessoas que são más com o inferno. E aí lembrem, né, que na concepção antiga não era só uma punição pós-morte, mas também muitas vezes ao longo da vida, né, que os deuses podiam castigar enquanto a pessoa estava vivendo, né? Sei lá, descer um raio na cabeça, ou acabar com a plantação, enfim, né? A infernizar a vida e não só a pós-vida. Né? E que os deuses também poderiam causar o quê? Os maiores benefícios aos bons. Levar os bons ao céu, seja após morte, ou dar inúmeras benesses, né, sei lá, uma prole farta, né, ou riquezas, ou acertar na Mega Sena. Né? Então a ideia, na concepção antiga, é que você tinha que fazer o quê? Sacrifícios aos deuses para garantir a boa vontade dos deuses, que a boa vontade dos deuses lhe trouxesse benefícios e que lhe prevenisse malefícios. Se você havia se comportado de maneira má, você poderia se redimir de algum modo, fazendo sacrifícios, né? E se você, né, se comportava de maneira bem, você poderia também assegurar isso fazendo mais sacrifícios. Então, na mentalidade antiga, né, os deuses estavam muito presentes na vida cotidiana das pessoas, né? Seja favorecendo ou seja punindo as pessoas. Mas por que isso estaria errado? Por que essa crença não está certa de acordo com o Epicuro? E aí lembrando, né? Por que essa crença não convém a uma criatura que seja imortal e feliz? Ele diz, olha, os deuses, irmanados pelas suas próprias virtudes, só aceitam a convivência com seus semelhantes. Ou seja, os deuses só se relacionam com deuses. E eles consideram estranho tudo que é diferente deles.
Ou seja, eles não estão nem aí para humanos. E aí pergunta, os humanos são felizes? Os humanos são imortais? Não. Né? Então, se os humanos são diferentes a essa essência divina, os deuses estão nem aí para eles. Em outras palavras, qual a ideia disso? Né? A ideia de que, assim como nós não estamos nem aí para as formigas, os deuses estão nem aí para nós humanos. Mais ou menos essa relação. E aí, nós por acaso ficamos preocupados com o comportamento das formigas? Nós dizemos assim, se essa formiga é boazinha, eu vou lá dar uma suquinha para ela. Se ela for malvadinha com as outras formigas da colônia dela, eu vou lá, né, pegar uma lupa e queimar a desgraçada porque ela foi malvada. Nós estamos preocupados com o comportamento das formigas, né, com o modo de viver das formigas? Não. Então, para nós, as formigas nem fedem e nem cheiram. Da mesma forma, os deuses também não estão nem aí para nós. Né? Pense bem, se os deuses, se os seres divinos são imortais e já são felizes, o que é que nós podemos ofertar aos deuses que eles não têm, que eles precisam e que eles vão ficar felizes, mais felizes, por ter recebido de nós? Que benefício podemos gerar aos deuses? Nós, pequenos, insignificantes, né, limitados, infelizes, poderíamos oferecer ao Deus superpoderoso, onipotente e feliz já. Não falta nada aos deuses, para a felicidade deles, que nós pudéssemos suprir em troca de benefícios. Do outro modo, da mesma maneira, não há nada que possamos fazer que vai diminuir a força dos deuses, que vai diminuir a felicidade dos deuses. Então imagine, por que os deuses estariam lá, né, dizendo, eita peste, Epaminondas nem rezou para mim hoje. Esse Epaminondas é um desgraçado mesmo. Eu vou lascar a vida dele, vou matar as vacas todinhas dele, porque Epaminondas não colocou, né, uma gordurinha para queimar, para fazer fumacinha cheirosa para eu cheirar aqui. Então eu estou muito decepcionado com o Epaminondas. Epaminondas estragou meu dia, acabou com minha felicidade, né? E eu vou me vingar do Epaminondas. Não, claro que não. Então, nem falta algo aos deuses, né? Eles não precisam da fumacinha do sacrifício, né? Eles não estão, né, tendo uma ausência de algo que nós possamos suprir para que eles nos deem benefícios, recompensas. E por outro lado, não há nada que possamos fazer para estragar a vida dos deuses. Então eles ficam lá, só convivendo entre eles e nem afetam a nossa vida. Então o primeiro remédio do epicurismo é esse. Não ter medo dos deuses. Não temer os deuses. Porque os deuses não podem trazer nem benefícios e nem malefícios às nossas vidas. E aí, acalmando, aplacando esse medo, nós temos uma maior saúde mental, uma maior saúde da nossa personalidade e temos uma vida mais feliz. Essa é a ideia do primeiro remédio do epicurismo. Né? Os deuses não estão preocupados conosco. Não vão nos beneficiar e não vão nos causar malefícios. Vamos então agora para o segundo remédio, que trata da morte. Percebam como ele começa com esse remédio falando o quê? Acostuma-te. Isso aqui é crucial. Ele tem plena ciência que não é que você vai escutar o argumento dele e pronto, acabou-se. Já zerei o assunto. Você tem que voltar e meditar e deixar firme na sua cabeça, na sua mente, essa ideia que ele vai apresentar. Então, acostuma-te à ideia. Porque em momentos de fraqueza, em momentos de dificuldade, essa ideia vai sumir da sua cabeça. Né? Você vai hesitar, você vai fraquejar. Então, reforce, acostume-te e tente a viver com essa ideia. Que ideia é essa? Que a morte, para nós, não é nada. Eita, e agora? Morte é igual a nada, vazio. Né? Por que a morte não é nada? Aqui temos uma ideia central ao epicurismo. Né? O bem e o mal, todo tipo de bem e todo tipo de mal, estão nas
sensações. Ou seja, só por meio dos sentidos, só por meio das sensações, é que podemos sentir coisas boas ou coisas más. Se não há sensação, não há nem bem e nem mal. Mas o que é a morte? A morte é justamente o quê? A ausência de sensações. Ora, se o bem é uma sensação boa e o mal é a sensação má, e a morte não é sensação nenhuma, logo a morte não é nem boa e nem má. Ou seja, morte anula as sensações todas. E é bom a gente frisar aqui o quê? Que a sensação boa é o que Epicuro chama de prazer, e a sensação má é o que ele chama de dor. Então, o sumo bem para Epicuro é o prazer, e o sumo mal é a dor. Então, veja só, ter na nossa consciência de maneira clara, né, ou seja, ter a consciência clara de que a morte não significa nada para nós, nos gera o quê? Quais são os benefícios dessa ideia? Em outras palavras, como é que essa ideia afeta o nosso modo de vida? Como é que essa ideia afeta o nosso modo de viver? É muito claro que as nossas crenças afetam as nossas ações. Se eu acredito que vai chover, eu levo um guarda-chuva. Se eu acredito que não vai chover, eu não levo um guarda-chuva. Ora, então mudando uma crença tão fundamental, tão enraizada, tão forte em nós, como a ideia de que a morte pode ser fonte de muitas dores, muitos sofrimentos, ou ainda que pode ser fonte de muitos prazeres, né, alterar uma crença tão fundamental quanto essa vai, né, gerar em mudanças graves em nossa vida, na maneira como vivemos. Mas quais são essas alterações? Ter em mente, acostumar-se à ideia, ter uma consciência clara de que a morte é nada, nos permite fruir, né? ou seja, gozar, aproveitar, curtir a nossa curta vida mortal. Se a morte, se depois de morrermos não teremos nada, nós iremos concentrar todas as nossas energias, todas as nossas crenças, todas as nossas ações no aqui e no agora. Nós não vamos expandir o nosso horizonte de consequências para além da nossa morte. Então, limitaremos digamos assim, o critério de avaliação de qualidade ao tempo de vida que nós vivemos. Sem queremos acrescentar um tempo infinito, ou seja, sem dizer que depois de morrermos ficaremos eternamente sofrendo ou eternamente gozando prazeres, né? Então, não acrescentamos tempo infinito, e 2, eliminamos o desejo de imortalidade. Ou seja, nos contentamos ao fato que somos mortais. Nos acostumamos ao fato de que vamos morrer e que não há nada depois da morte. Não há céu e nem há inferno. E como ele elabora esse ponto? Ele diz que não existe nada de terrível na vida para quem acha que não há nada de terrível em deixar de viver. Então, se a morte não é terrível, a vida também não é terrível, né? Se não há nada de terrível em deixar de viver, logo não há nada de terrível ao longo da vida. Não há para que ter medo de morrer. Então ele diz o quê? Qual é a tolice? Qual é a nossa fraqueza? É tolo dizer que tem medo da morte. Por quê? Se a morte é nada, nós não precisamos ter medo de nada. Então vamos lá. Ele diz que a tolice não está em ter medo do sofrimento que a chegada da morte causará. Isso aí tudo bem. De fato, o momento da nossa morte pode até ser doloroso, né? Se você está com a faca, né, no coração, acho que você morre imediatamente, né? Mas você está com a faca no órgão vital, no estômago, etc., você vai sentir muita dor até que você morra. De fato, esse sofrimento a gente pode ter medo, né? Sofrimento, sei lá, de uma doença muito grave, né, que causa inúmeras dores. E aqui uma curiosidade interessante é que diz a historiografia,
que Epicuro tinha pedras no rim. Imagine, é uma das coisas mais dolorosas que se tem, né? Então, o Epicuro, que tinha uma doença muito dolorosa, está dizendo que, olha, de fato, nós temos que ter receio de dores, né? E o momento da morte pode ser doloroso. Mas aí, se você acha que a morte é alguma coisa, as pessoas ficam o quê? Com medo de todo o tempo que você pode morrer. Do momento agora até o momento da sua morte, você fica morrendo de medo que a morte chegue. Então você está adicionando sofrimentos. O sofrimento do medo, né? O medo é uma dor, é um tipo de dor. Então você está adicionando dor à sua vida, ao passar a vida inteira com medo de morrer. Então ele está dizendo que, se a morte é nada, aquilo que não nos perturba quando presente, ou seja, quando a morte está lá, nós não estamos sentindo nada. Então ela não causa nenhuma dor. Então se o morto não sofre, o vivo, né, o morto não sofre, não deveria também sofrer o vivo, com medo de sofrer quando morto. Repito, se o morto não sofre, o vivo não deve ficar sofrendo com medo de morrer. Então ele diz, o mais terrível de todos os males, que é a morte, significa nada para nós. E por que isso, né? Como é que ele vai justificar esta visão? Ele diz, quando nós estamos vivos, a morte não está presente, né? Então, se eu aqui vivo, então a morte não está aqui. Eu vivo, a morte não está, né? A morte não está em mim quando eu estou vivo. Porém, quando a morte está presente, quem não está aqui sou eu. Então jamais podemos encontrar a morte. A morte é uma experiência que nós jamais poderemos ter. Porque só podemos ter experiência se vivos. E se vivos, não estamos mortos. E se estamos mortos, não temos experiência. Então, né, a morte, portanto, é nada. Nem para os vivos, nem para os mortos. Por quê? No primeiro caso, a morte não existe. No segundo caso, nós não existimos. E aí, perante esse argumento, né, ele diz como é que as pessoas se comportam, né, como é que a crença das pessoas leva ao comportamento delas. Ela diz que, crendo que a morte seria alguma coisa, a maioria das pessoas, né, ora se comporta fugindo da morte, como se a morte fosse má, ora as pessoas buscam a morte como se fosse algo bom. Caso dos suicidas, por exemplo, pessoas que fazem eutanásia, né, que estão com doenças muito graves, sentindo muitas dores, né, às vezes acham que a morte pode ser uma maneira de você descansar dos sofrimentos, da depressão, das doenças, das dores, sejam físicas, sejam espirituais. Né? Ele está dizendo que ambos estão errados. Tanto o que não quer morrer de jeito nenhum, se acovarda perante a morte, quanto o suicida, o que busca a morte, o que busca um reino dos céus, digamos assim, estariam errados. Não devemos nem buscar e nem fugir. Então, como é que é o sábio? Como é que é o comportamento que o epicurista, né, que o sábio epicurista deveria ter? Qual a postura que o sábio epicurista deveria ter perante a morte, de acordo com Epicuro? Né? O sábio nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Nenhum, nem outro. Por quê? A vida não é algo doloroso. A vida é boa. Ou seja, não é chata, não é enfadonha. Se você vive de maneira feliz, né, seguindo os preceitos epicuristas, então a vida não vai ser dolorosa, não vai ser um fardo, não vai ser difícil. Porém, deixar de viver não é um mal. Então o sábio nem vai tentar encerrar sua própria vida, afinal de contas viver é bom, mas também ele não vai tentar fugir da morte, porque a morte não é uma coisa má. Então ele simplesmente segue a vida. Então o sábio epicurista, né, por um lado, ele não fica com medo de morrer, apegado à vida, querendo viver o máximo de tempo possível. Por outro lado, ele também não tenta apressar a morte dele. Ele vai curtindo a vida enquanto ela está. E quando tiver que morrer, bem, que morra, que seja, cheguei ao meu fim. Então aí temos dois remédios importantes do epicurismo, do tetrafármaco do epicurismo. Primeiro, não temer os deuses, porque os deuses não trazem nem bens e nem males para nós. Segundo, não temer a morte, porque a morte não é nem uma coisa boa e nem uma coisa má.
um argumento extra para vocês, acho que é o Lucrécio que traz, que se você ainda está com medo da morte, se você ainda não conseguiu se acostumar com essa ideia, não conseguiu ainda cultivar e praticar essa ideia, vai mais um argumento para vocês, né? Ele diz que, ora, não estar vivo depois da vida é a mesma coisa de não estar vivo antes de viver. Então, a morte, a não vida após a vida, é o mesmo tipo de experiência da não vida antes de você nascer. E a pergunta é, como é que era a vida antes de você nascer? Era doloroso? Era prazeroso? Como é que era? Todos esses séculos e milênios e bilhões de anos antes de você ter nascido. Era algo sofrível, doloroso, né, assustador? Era algo prazeroso, delicioso, fantástico, maravilhoso? Não, não era nada. Você não estava lá para sentir a sua vida antes do nascimento. E você também não estará lá para sentir a sua vida depois da morte. Bem, gente, eu acho que o vídeo está ficando longo demais, mais do que eu antecipei. O texto é bem curtinho, são apenas 4 páginas, mas as explicações estão tomando bastante tempo, né? Então, o que é que vocês acharam? Acharam que é construtivo? Foi bom? Querem continuar? Se quiserem, deixa uma mensagem aí, deixa um comentário, que eu termino de ler essa carta. Eu também estava pensando em ler outros textos, talvez, né? Ler, talvez, as meditações de Descartes. E aí, o que é que vocês me dizem? Dê um retorno para mim, e se for o caso, eu gravo mais vídeos para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.